Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E nesta edição do Conhecendo a Umbanda, vamos continuar falando sobre as linhas auxiliares e especificamente os baianos e cangaceiros. Vamos lá. Baiano é povo bom, tem mironga no gonga. Baiano é povo bom, tem mironga no gonga. Os baianos são uma das linhas mais queridas dentro da Umbanda. Talvez pelo seu jeito amigável, seu jeito bonachão, eles acabam cativando aqueles que vão em busca de sua consulta. Eles têm uma palavra sempre jocosa, uma palavra brincalhona, um jeito totalmente diferente de ser. Ele quebra um pouquinho o paradigma da entidade sisuda, da entidade triste, da entidade fechada. Os baianos estão sempre festejando, são sempre alegres. Salvo algumas vezes onde eles têm que lidar com situações um pouco mais pesadas, que eles se mostram um pouco mais nervosos, um pouco mais irritados. Mas geralmente é sempre uma piada atrás da outra, uma ponderação engraçada atrás da outra. Os baianos, como disse no episódio passado sobre boiadeiros, estão para os pretos velhos, assim como os boiadeiros estão para os caboclos. A uma primeira olhada, a gente acaba não encontrando um local adequado para colocar os baianos. A gente acaba falando que o baiano ele é uma entidade livre, uma entidade auxiliar. Alguns tentam colocar eles dentro da linha de Yansan, outros tentam colocar eles dentro da linha de almas e tudo mais. Mas na verdade, dentro dos estudos que eu pratiquei, dentro daquilo que eu consegui compreender sobre a Umbanda, os baianos eles estão inseridos dentro das legiões de pretos velhos. Dentro daquilo que eu estudei, na linha de Oxalá, na falange de São Benedito, tem a legião dos pretos velhos. Dentro dessas legiões, o primeiro povo que se manifesta é o povo da costa. É aí que eu enquadro os baianos. Eu consigo vê-los claramente aí. Baiano, na verdade, é um termo que acabou tomando uma conotação um pouco diferente do que era o termo original. O baiano, pra gente, acaba sendo aquela pessoa que veio da Bahia, claramente, obviamente. Mas não é isso que ele queria dizer na concepção original. Dentro do livro Encantaria Brasileira, do Reginaldo Prandi, nós encontramos claramente várias outras culturas tradicionais religiosas do norte e do nordeste se referindo a baianos como pessoas que moravam próximas às baías, às regiões geográficas que nós denominamos baías ou litorais. Então a gente pode enquadrar claramente o povo da Bahia, o povo baiano, dentro do povo da costa. Isso também explica porque alguns baianos vêm à terra dizendo serem pernambucanos, sergipanos e de outros povos mais do nordeste brasileiro. Uma outra história que se conta muito sobre baianos é que os baianos eram magos ou sacerdotes, antigos babalaôs, babalorixás. Isso não é inteiramente mentira. Muitos deles realmente tiveram vivências dentro de cultos religiosos, mas isso não é uma regra. Por exemplo, o baiano que eu trabalho, o baiano severino, não diz ser babalaô, sacerdote ou mago. Ele simplesmente se diz baiano. Nem gosta muito desse termo, mas diz ser do Nordeste, diz ser uma entidade representativa do Nordeste, do povo nordestino. A regência dos baianos também podem ser dadas por diversos orixás. Conforme a gente vai entrando dentro das linhas, das falanges, das legiões e dos povos, nós não temos mais uma irradiação pura. Cada falange acaba misturando as suas linhas com as irradiações de outras linhas. Então, os baianos eles acabam tendo a vibração de diversos orixás. Os mais preponderantes são Nhansan, até porque muitos utilizam-se da vela amarela para representar a sua força. Também encontramos muitos representantes de Oxóssi, geralmente esses sim são sacerdotes antigos babalôs do culto de Queto. E também encontramos alguns representantes do próprio povo de Ogum. É muito difícil encontrar um baiano que seja representante de Xangô, mas existem alguns baianos que trabalham na vibração de Xangô. Geralmente os baianos, quando você pergunta para eles quais as forças que regem eles vão falar sempre assim: Nosso Senhor do Bom Fim e Nossa Senhora das Candeias. Raramente um baiano acaba usando uma outra regência. Ele prefere os nomes católicos porque também é um pouco da cultura que ele trouxe, da vivência que ele teve enquanto encarnado. Então, muito raramente você vai ver, mesmo os baianos que têm um culto mais próximo ao africano, que foram babalaôs, se referirem aos orixás diretamente. Esses baianos que fazem isso já são baianos mais modernos, que passaram até por uma vivência mais próxima à nossa, dentro de um culto mais do candomblé, e trouxeram isso para dentro da Umbanda depois da miscigenação de parte da cultura do candomblé e iorubá com a Umbanda já criada. Dentro das suas regências de trabalho, eles atuam praticamente em todas as esferas. Nós podemos consultar um baiano por trabalho, nós podemos consultar um baiano por questões amorosas, nós podemos consultar um baiano por questões pessoais, tristezas, mágoas, nós podemos consultar um baiano só para conversar. E também podemos consultá-los quando nós estamos obsedados ou quando nós estamos nos obsedando. Eles são exímios doutrinadores, trazendo à tona da gente
toda a nossa fé, toda a nossa alegria e tudo mais. Os baianos conseguem exteriorizar aquilo que há de melhor em você. Geralmente eles trabalham com bastante magia natural ou magia elemental. Trabalham através dos elementais da natureza, principalmente aos elementais do ar, os silfos ou sílfides. Eles trabalham muito com movimentações de energias e utilizam-se desses elementais para varrer, para limpar todos. Isso demonstra uma clara proximidade com os cultos e com a força de Yansan. Além disso, eles adoram elementos como fitas, cocos, facas, peixeiras, papéis nordestinos e outras coisas mais. Também é muito comum você ver baianos fumando cigarro de palha, nunca fumando um cigarro de filtro com filtro. Alguns até chegam a pedir esses cigarros industrializados, mas eles retiram o filtro. Se você oferecer um cigarro de palha, ele vai ficar muito mais agradecido. E também é muito comum vocês ver os baianos pedindo a famosa baianinha, que é uma batida de coco. Isso é muito comum mesmo. Mas lembrando, geralmente a entidade usa a batida de coco para trabalho, deixando no ponto. Ela não vai ingerir esta bebida. O baiano ele tem um jeito frenético de ser, ele não para nem um minuto. Então eles já chegam dançando, já chegam brincando, gesticulando e mexendo com todo mundo. Até um tempo atrás era muito comum você ouvir falar que o baiano tinha um pé cá e um pé lá. Assim como os boiadeiros, que o pessoal falava que era uma manifestação de Exu, ou uma evolução da figura de Exu, os baianos tinham também esta fama de serem povos que derivaram de Exu. Na verdade não é bem assim. Os baianos também são muito próximos a nós, muito próximos à nossa vivência humana, muito próximos à nossa energia e frequência encarnados. Então eles têm mais facilidade para lidar com aqueles espíritos que estão um pouco mais atrasados. E eles lidam perfeitamente com eles a ponto de gerarem grandes amizades, de criarem-se grandes laços de amizade com vários Exus. Então acabam trabalhando em conjunto. Esta é a origem de dizer que os baianos eles têm um pé cá e outro lá. Eles acabam tendo de uma certa forma, mas é uma simbologia, pois os baianos são espíritos de direita, que já aprenderam com seus erros e estão no caminho da evolução. Dentro desta confusão também confundem-se muito as questões dos cangaceiros. É muito comum você ver um baiano se dizendo cangaceiro. Os cangaceiros são uma outra linha auxiliar, não são da linha dos baianos. Os cangaceiros são uma linha muito complicada de trabalho. Acabou se popularizando muito nos últimos tempos, através de uma deificação da figura do cangaceiro. Eles se tornaram heróis, se tornaram grandes figuras mitológicas dentro da nossa cultura brasileira. Mas os cangaceiros, eles eram realmente pessoas agressivas, eles praticaram diversos crimes. Há quem justifique dizendo que era a conotação da época. Nós não estamos aqui para julgar, nós temos que colocar o contexto como ele é. Eles praticavam diversos crimes atrozes, como assassinatos, como sequestros, invadiam os templos, as igrejas, roubavam as igrejas e muitas outras coisas mais. Então é impossível você crer que uma entidade dessa, desencarnada, ela passa a servir para o lado positivo de uma maneira muito rápida. O cangaço não é uma coisa muito antiga. Então é difícil a gente imaginar que o espírito de um cangaceiro que tenha praticado tantos crimes, ele possa retornar como um guia de direita e já tenha alcançado certo grau de evolução, tanto moral quanto intelectual. A intelectual eles com certeza podem ter, mas a moral, depois de tantos crimes, é muito difícil da gente compreender ou da gente aceitar que isso tenha acontecido. Pela lógica, e a gente tem que sempre usar a lógica, é mais fácil ver eles trabalhando próximos aos Exus. Então há essa confusão de quando fala que o baiano precisa do lado direito, do lado esquerdo e confunde com o cangaço e tudo mais. Na verdade, o cangaceiro é uma outra linha auxiliar, que também habitava a região do Nordeste e por isso mais uma confusão. O cangaceiro, geralmente ele é chamado em casos extremos, onde nem os Exus conseguem resolver. Aí sim a gente chama o cangaceiro, mas geralmente eles cobram um preço muito alto pelos trabalhos que eles executam. Hoje em dia é muito comum ver diversos lampiões, diversas Maria Bonitas, diversos diabos loiros, diversos curiscos, diversos cangaceiros baianos, diversos cangaceiros Zé Baiano. É muito comum, mas a gente tem que levar em consideração se isso não é a mediunidade desviada do médium. Será que o médium não está em desequilíbrio? Será que o médium não está imaginando coisas? Será que ele não está num processo anímico, num processo de mistificação? Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas que acabam incorporando cangaceiros e eles começam a ficar com sérias dúvidas quando eles começam a ver as manifestações de cangaceiro e como eles pedem e as coisas que eles pedem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrando que o Zélio disse, a gente não pode virar as costas para nenhum tipo de espírito, mas devemos tomar um cuidado redobrado quando tratarmos com cangaceiros. Então é isso aí. Então já falamos dos boiadeiros, já falamos dos baianos, falamos dos cangaceiros e no próximo episódio iremos falar sobre a linha dos marinheiros. Se você curtiu esse vídeo, então
dá um curtir aí, compartilha, comenta pra gente saber a sua opinião. E também dá uma passadinha no nosso blog, www.perdidaempensamentos.com. Nós estamos sempre postando novidades lá. Além de Umbanda, nós falamos também sobre outras vertentes espiritualistas, falamos sobre magia, falamos também sobre psicologia, religião como um todo, e também falamos sobre terapias naturais. Então dá uma passada lá que sempre tem um texto novo, um texto interessante para vocês. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Salve o grande cruzeiro da Bahia, meu pai! Mas olha eu camarada, camarada meu. Mas olha eu camarada, camarada meu. Você querido que chegou aqui agora, candomblé batu no jeito, banda batu na cola. E olha eu camarada.